Professor Bittencourt, vereador de Aracaju, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Meu caro vereador, muito bom dia. Bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. Bom dia, Narciso. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando com você, com os seus ouvintes. Bom dia a todo mundo aqui da produção, toda a sua equipe. Bom dia ao meu ex-aluno aqui, que é seu chefe, viu? Bittencourt, me diz uma coisa. Pós-eleição, qual é a avaliação que você faz? Você exerceu aí 2 mandatos consecutivos, não conseguiu a terceira reeleição. Qual é a avaliação que você faz desse Narciso, processo? eu faço do mandato uma avaliação muito positiva. Eu saio ao final desse ano, dia 31 de dezembro, saio lá da Câmara dos Vereadores com a cabeça erguida, na certeza que fiz um mandato que apresentou propostas de lei, que aprovou leis, que fez intervenções no campo da política, que foi à tribuna, que fez discursos que me deixa orgulhoso do que fiz. Né? Portanto, fico muito, muito orgulhoso nesse sentido. Nessa temática que a gente vai tratar aqui, fiz ações diversas nesse sentido, né? Mas a política é esse campo meio que movediço, né? E naturalmente não tive êxito aí no processo eleitoral, mas que é natural. A gente às vezes só lembra da trajetória das pessoas como vencedoras, mas tem tanta gente aí que perdeu a eleição, que depois retornou. Não quer dizer que eu estou pensando em voltar de novo também nesse sentido, não. É que tanta gente que perdeu, retornou, faz parte do jogo político, sobretudo nesse momento que a gente precisa cada vez mais enaltecer uma coisa muito importante, que é a democracia. A democracia não é boa apenas quando a gente vence o processo eleitoral. A democracia é boa quando ela existe, que a população muito livre, espontaneamente, plenamente, vai definir ali quem serão seus representantes. Portanto, eu respeito as regras do jogo e, como participante desse processo democrático, tenho que festejar a democracia, torcer para que ela permaneça mesmo, né, com atos assim que tentaram vilipendiar, que a todo momento vem se descobrindo novas informações acerca disso. Mas eu saio ao dia 31 de dezembro da Câmara de Vereadores com a cabeça erguida. Como todos os vereadores, como todo mundo, a gente às vezes acerta, às vezes erra, às vezes podia ter tomado um posicionamento diferente ali, um posicionamento diferente acolá, mas acho que a média geral alta em favor, né, do entendimento positivo do meu mandato. Fiquei muito feliz, claro, a derrota não deixa ninguém feliz, mas fiquei muito feliz também por manifestações as mais diversas de pessoas, inclusive que não votavam em mim, que, né, discordavam discordam do meu posicionamento político ideológico, digamos assim, mas que disse: olha, professor, eu não voto no senhor, né? Mas queria aqui lamentar a ausência, porque a ausência de um bom debate, de uma boa discussão, um candidato, um vereador mesmo que eu discordo mais qualificado. Eu vi isso de figuras, né, as mais diversas, inclusive do campo da política, né? Figuras públicas as mais diversas da cidade de Aracaju. Portanto, fico muito feliz. Primeiro bairro, Parque de Sergipe, contagem regressiva, Urbane Incorporadora. Vou lhe fazer uma pergunta com dois, digamos assim, com 2 focos, mas é a mesma pergunta. A pergunta é, na sua avaliação, o que faltou para ter conseguido essa reeleição? E aí eu quero ir na perspectiva também do partido, do PDT. Muito se fala nos bastidores de que Edivaldo não atuou, digamos assim, de forma firme para tentar fazer uma bancada dele. E aí o PDT acabou elegendo aí vereadores, outros que têm uma relação, porque são do mesmo partido, claro, mas que não tem uma relação umbilical e histórica com o prefeito, a exemplo do seu nome, que é histórico, e de Vanesca, que foi uma pessoa de confiança na gestão. Não tem dúvida que talvez de todos os candidatos o que tem essa relação mais próxima do Edivaldo seja eu, por conta, obviamente, da relação histórica de há muito tempo, né? Eu tenho proximidades, eu tenho relação política com o Edivaldo desde a década de 80, final da década de 80, quando eu entro no PCdoB, partido que à época eu e ele era afiliado. Mas, por outro lado, não responsabilizo ninguém pela a minha não eleição. As responsabilidades são exclusivamente minhas, das decisões que tomei, dos posicionamentos que tive, dos caminhos que trilhei nesse sentido. Portanto, a responsabilidade é minha. Eu não terceirizo o meu não êxito nesse sentido. Eu costumo terceirizar quando a gente socializar quando a gente vence, mas a derrota é minha, exclusivamente minha nesse sentido, né? Não posso responsabilizar ninguém. Com relação a essa aproximação ou não dos demais eleitos com o Edivaldo, aí é ele que tem que dizer e os demais que tem que dizer. De onde observo que é uma relação respeitosa, política, né? O querido amigo Fábio Meirelles, o querido Vinícius Porto, o querido Janelinha, Joaquim da Janelinha, são figuras que têm uma relação com o Edivaldo
né, de respeito, né, de alinhamento político-eleitoral e que tem demonstrado isso ao longo da sua trajetória na Câmara dos Vereadores, né? Portanto, não, repito, a responsabilidade do resultado da eleição é exclusivamente minha, né? Edivaldo Nogueira não disse, Bittencourt, vou lhe eleger, porque não tem como dizer isso, né? Ele tinha que cuidar, inclusive, de uma candidatura majoritária do querido amigo Luiz Roberto e também cuidar de todos os candidatos do PDT, porque mesmo os que foram eleitos não poderiam prescindir, né, do voto dos demais, inclusive dos que não foram eleitos, sobretudo os que não foram eleitos. Quando você começa a avaliar assim, essa questão do o que faltou, o que poderia ter sido feito diferente? Olha, talvez eu não tenha me comunicado tão bem quanto deveria ter me comunicado, né? Porque se você olha o conjunto da obra, né? O conjunto, as leis que aprovei, tratei de temas importantes da cidade de Aracaju, a minha presença na vida cotidiana da cidade, na vida política, talvez eu não tenha me comunicado como deveria comunicar, talvez não utilizei as redes sociais como deveria utilizar as redes sociais. É isso, não tem... a essas horas do campeonato, olhar para adiante, ver como é que vai se posicionar mais adiante, né? E aí a vida política é essa. Eu tenho 55 anos, desses 55 anos, milito desde os 18 e dos 18 para cá, apenas 8 quanto vereador. Portanto, a minha vida política nunca foi restrita apenas ao parlamento. No que pese, o parlamento é um palco importantíssimo, né, da vida política da cidade de Aracaju. Portanto, a minha vida política segue e aí os rumos, aí o amanhã a gente vai construindo, meu irmão. Imagine-se tomando um café na varanda com vista para o charmoso Central Garden, a maior e mais nova área planejada da construtora Celi. Essa é a vida no Arbo Residência, com ambientes integrados e suítes em todos os apartamentos. Você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. Como primeiro projeto vertical da região, o Arbo Residência já apresenta alta valorização em apenas 3 meses de lançamento. É mais que um lar. É um investimento inteligente no seu futuro. Arbo Residência, onde a natureza e a vida urbana se encontram. O ex-vereador Max Prejuízo diz aqui: o Bittencourt é filho da melhor geração que a nossa humanidade já teve. O seu pai, amigo e irmão do meu avô, foi preso político por defender uma sociedade justa e igualitária. O pai dele completa 100 anos em 2025. E aí eu aproveito essa fala do Max para puxar a pergunta: como é que você tem acompanhado as revelações de que havia um plano aí para matar o atual presidente e o vice-presidente, ainda enquanto eleitos, né? E para efetivamente trazer de volta uma intervenção militar? Primeiro, mandar um abraço aí pro querido Max. É isso, meu pai faz 100 anos, nasceu agora no dia 21 de maio do próximo ano. Era um queridíssimo amigo, companheiro, irmão do Gervásio Careca, ali da Banca do Careca, que era avô do Max Prejuízo. Portanto, eu tenho muito orgulho da trajetória que o seu Antônio Bittencourt, né, construiu ao longo desses apenas 100 anos, né? O Narciso, eu acompanhei isso estarrecido, eu acompanhei isso chocado, porque nós imaginávamos, eu particularmente imaginava tudo, que esse grupo que fez urdiu essa ação criminosa, ele era possível tudo. Ia fazer qualquer ação no sentido de manter-se no poder, porque a trajetória deles demonstravam isso. O ex-presidente Jair Bolsonaro, a todo instante, não perdia tempo de fazer as mais diversas saudações, homenagens à ditadura militar que foi estabelecida em 64, que torturou, matou, que inviabilizou uma trajetória cultural, política e econômica do Brasil, é grandiosa. Portanto, agora, imaginar a possibilidade de construir, né, todo um roteiro criminoso com vistas a matar o presidente Lula, matar o vice-presidente Alckmin e matar um ministro do Supremo, eu juro, nem na mais, digamos assim, na mais fantasiosa construção dramática de um roteiro de filme, eu imaginaria uma situação dessa. Eu fiquei estarrecido, chocado. Imagine você, Narciso, se essas figuras fizessem isso. Quiçá nós aqui, você comunicador, eu professor, político, que se colocasse contrário a esse agrupamento, o que é que faria com a gente?
se planejava matar um presidente da República, se planejava matar um vice-presidente da República, se planejava matar um ministro do Supremo. Imagina um cidadão comum, nós aqui, meros vereadores da cidade de Aracaju, entendo o sentido do mero comunicador, né, da cidade de Aracaju, políticos, quaisquer jornalistas, que se colocassem uma unhazinha apenas contrário a esse agrupamento. Portanto, que a Polícia Federal investigue, que a Justiça, né, tome conta disso e que puna com mais alto rigor, porque é um desserviço não apenas à democracia brasileira, mas à civilidade do povo brasileiro. É um desserviço à civilidade do povo brasileiro. E, por outro lado, me causa também espanto o silêncio de alguns, né, supostos preocupados, né, com a liberdade. Portanto, tem alguns que avoram-se a todo momento tratar da liberdade de expressão. Vem cá, construir todo um esquema para matar essas pessoas é liberdade de expressão? Ou teve um que eu não vou nem dizer que é da família do Inominável, que disse, não, planejar e querer não é crime. Sim, é preciso que seja efetivado o ato de assassinar essas três grandes autoridades, né, institucionais do Brasil, para que essas pessoas possam ser punidas. É preciso que o golpe seja de fato efetivado para que... Sim, depois que o golpe é efetivado, não tem, digamos assim, fundamento, não tem base legal, não tem estrutura institucional, digamos assim, para que as pessoas que dão o golpe sejam punidas. Seriam as instituições, né? Exatamente. Se eles tivessem conseguido... Aí não tem nada, Bolsonaro não tem nada a ver. Vem cá, meu querido. Acontecendo isso, quem ia sentar lá na cadeira presidencial seria o Wendel, Imagine que matou, assassinou Lula. Imagine que assassinou o vice. Imagine que assassinou o ministro que tem se colocado de modo mais contundente, contrário a todo esse movimento. Quem sentaria naquela cadeira? Seria você, Narciso Machado? Não. Seria eu, Narciso Machado? Seria o Wendel que sentaria? Seria o pessoal da sua comunicação? Quem sentaria? Eu não tenho dúvida de que o Brasil sabe quem sentaria. E quem sentaria é o responsável por construir todo esse caráter macabro, essa cena lastimável, deplorável, que o Brasil deve lembrar sempre, nunca esquecer, para nenhuma instituição, nenhum brasileiro permitir que uma coisa dessa volte a se repetir, volte a se imaginar que é possível, né, ser efetivada. Portanto, eu faço essa pergunta. O senhor que está me ouvindo aí no táxi, a senhora que está me ouvindo no caminho do seu trabalho, você, inclusive, que concorda ou que é aliado desse agrupamento, quem sentaria nessa cadeira se Lula tivesse sido assassinado? Quem sentaria nessa cadeira se Alckmin tivesse sido assassinado? Se o ministro do Supremo, que mais ferozmente luta contra isso tudo, tivesse sido assassinado, quem sentaria? Vocês imaginam? Coloque um pouquinho a memória, vocês são homens e mulheres inteligentes, para funcionar e faça aí uma sugestão de quem seria esse que se arvoraria a dizer o dono da cadeira presidencial do Brasil. De volta com o Jornal da Fã, 7h11, entrevistando o professor Bittencourt. Professor, pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, feriado nacional. Diversas manifestações em todo o Brasil, Rio Grande do Sul, com inauguração de estátua de Zumbi dos Palmares, enfim. Como é que você avalia, enquanto historiadora, a importância dessa referência e o debate que se formou? Okay. Se era necessário, se não era necessário, no que é que isso implica em algum tipo de mudança de comportamento na sociedade? Narciso, primeiro, ressaltar a importância do reconhecimento dessa data. Se os feriados existem de modo a destacar um acontecimento ou fazer uma provocação fundamental na sociedade brasileira, esse é um dos mais imprescindíveis feriados, digamos assim, né? Tem sentido objetivo, real, a existência desses feriados. Se os feriados existem, para destacar, ou homenagear, ou chamar a atenção para um grande acontecimento. E a chamada, o Dia de Consciência Negra, ou Dia de Zumbi do Palmares também, né? Que é o dia da morte de Zumbi do Palmares, é uma ação que não diz respeito, me permite, como digo sempre, de interesse a negros apenas. Se você é um cidadão civilizado, se você é um cidadão e uma cidadã que exige respeito, que exige, né, ser tratado na plenitude da sua cidadania, o senhor e a senhora devem ser também um instrumento contrário a toda forma de discriminação, preconceito racial em especial. Portanto, é um dia que diz respeito ao interesse de todo e qualquer cidadão e cidadã no Brasil. Portanto, digo sempre isso, porque
o preconceito é uma pecha ruim para todo o Brasil, porque ele diz respeito à construção e à legitimação de que uma parcela expressiva da sociedade merece ser tratada com menos cidadania, é menos cidadão, porque historicamente, para justificar esse acontecimento desastroso, danoso, criminoso, perverso que foi a escravidão no Brasil, instituída desde o início do século XVI, era preciso desumanizar o negro, desqualificar o negro, né? Objetificar, coisificar o homem e a mulher negra. E nós somos, Narciso e meus queridos ouvintes, herdeiros dessa ideia até os dias de hoje. Né? Herdeiro até essa ideia o dia de hoje, porque é preciso dizer, olha, esse ser humano aqui é menos ser humano, por isso ele merece ser escravizado. Né? E aí diz, olha, é menos inteligente, é menos capaz, é menos humano, né? Tem ligações, né, no mundo espiritual com o que há de pior, né? É violento. Portanto, isso aqui a gente pode tratar dessa forma. E nós, quando você olha a trajetória histórica do Brasil, nós ainda somos, por uma parcela expressiva da sociedade, enxergados dessa forma. Né? Hoje, as redes sociais e as mídias têm dado a possibilidade de maior visibilidade a esses atos. Né? Por exemplo, um jovem negro tem uma possibilidade real, né, de ser abordado pela polícia, infinitamente superior a um jovem branco, né? E os números mostram a quantidade de jovens negros que são assassinados pelas forças do Estado brasileiro. Força do Estado brasileiro esse que na sua ponta lá, na ação ostensiva, parte expressiva dela também é de negros e negras, né? Mas a construção histórica, social, acaba fazendo com que a própria população negra, né, seja vítima também dessa relação estrutural, né, de desqualificação do outro negro, porque todo o estereótipo que se coloca e a força policial, né, reafirma esse estereótipo, mesmo repetindo parcela expressiva desses policiais, sejam homens ou mulheres negras, porque isso vai além dele, né? É o próprio Estado brasileiro que diz quem é o perfil étnico, né, o estereótipo do potencial criminoso, do suspeito real. Portanto, acho que é uma data em favor do interesse de toda a população brasileira. Independente de ser negro, é uma data em favor daquele que quer que o seu filho cresça numa sociedade justa, civilizada, igualitária, fraterna. Isso não existe com discriminação racial. Você, homem branco, você, mulher branca, você que tem seu filho, seja um instrumento, né, de quebra desse preconceito, seja um instrumento que conscientize seu filho para que amanhã ele não repita o que essa geração tem repetido, porque será um mundo melhor para ele. Será um mundo melhor para ele, para a sua criança, para o seu filho. Portanto, nós pais, eu tenho um filho de 9 anos, tenho uma filha de 18 anos, naturalmente são 2 negros, né? E que a gente tem que cuidar disso. Né? Tem que dizer ao meu filho que mundo é que ele está vivendo. Minha filha precisa ter consciência de que mundo ela está vivendo. Né? E você que tem filhos brancos, também trate disso com eles, porque o racismo não é um gene que nós carregamos e que repassamos. Já dizia Mandela que ninguém nasce com ele, né? Isso, ninguém nasce com esse gene. As pessoas são educadas, e são educadas, como dizia Mandela, elas podem ser educadas, né? Digamos assim, figuras que não tolerem qualquer forma de intolerância, preconceito e discriminação. Estamos entrevistando o vereador professor Bittencourt, falando aqui sobre essa temática do feriado de ontem, o Dia da Consciência Negra, e também uma abordagem geral sobre a questão do racismo estrutural em nossa sociedade. Lembram que a gente vem falando sobre o novo empreendimento na Barra dos Coqueiros da Urbana Incorporadora? Ele será o primeiro bairro parque de Sergipe e as primeiras novidades já estão sendo liberadas para aqueles que se inscreverem no site meurbane.com.br ou através do WhatsApp 79998035566. E o melhor, eles já estão em contagem regressiva para o lançamento. Então, se quiser ficar por dentro, não perca tempo e faça seu cadastro agora. Algumas pessoas dizem, Bittencourt, e eu faço essa minha última pergunta para ir para a sua interação com os nossos ouvintes. Algumas pessoas dizem assim, olha, não sou racista, eu até tenho amigos que são negros, né? Até tenho amigos que são negros. Ou então assim, não, isso é mimimi. Qualquer negro que quiser pode ascender através do estudo, do trabalho. E eu tenho a visão de que o estudo e o trabalho são os caminhos para a gente se impor e nos libertarmos, digamos assim, dessa dificuldade que é
né, para a população negra se portar dentro da nossa sociedade. Só que isso não é um caminho linear para todos. Né? Claro. Narciso, eu vou citar meu exemplo de vida, embora eu não sou exemplo de muita coisa, né, digamos assim. Mas, por exemplo, eu sou professor universitário, sou professor da Universidade Tiradentes, faço 30 anos na Universidade Tiradentes no próximo ano, sou graduado em História, sou mestre, né, em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou uma figura conhecida na cidade de Aracaju, né, relativamente conhecida por conta dos meios de comunicação no estado de Sergipe. Fui secretário de Direitos Humanos do Estado, fui secretário de Educação, fui secretário da Assistência Social, tenho livro publicados, de palestras, uma opção de coisas assim. Portanto, eu sou uma figura que, sob essa lógica que você disse, né, do trabalho, né, do estudo, eu posso dizer que de onde estive, de onde minha família, sobretudo família de parte de mãe, esteve e onde eu estou, eu cresci bastante. Superei as barreiras. Superei bastante. Contudo, eu já dei exemplos aqui, os mais diversos, de relação de discriminação, de preconceito com relação a mim. Que às vezes o cara nem se toca que está sendo preconceituoso. Aquela clássica que eu já disse aqui, um dia sou eu, secretário de Estado de Direitos Humanos, numa comitiva com o governador, acompanhando o ministro de Estado, chego num restaurante onde todas as autoridades vão almoçar, acompanhado de meu querido amigo Elton Coelho, que à época era secretário de Comunicação, o porteiro do restaurante diz, olha, motorista é na outra porta. Vem cá, esse cara acha que ele não fez nenhum ato de discriminação, que ele não foi preconceituoso comigo, porque na cabeça dele aquilo está naturalizado, institucionalizado, que preto no meio das autoridades ou é motorista ou é segurança. Com todo respeito na importância do motorista, no respeito da importância da segurança. Mas o que é que fez com que ele imaginasse que eu, né, de terno, descendo ali com o governador, descendo ali com o ministro de Estado, não era uma autoridade? É porque na cabeça dele, Narciso, isso está muito naturalizado, isso está muito forte, muito presente, de que preto não é autoridade, né? Aí vocês, ora, eu estudei, né? Eu ocupei espaços importantes, eu ocupo espaços importantes, né? E muitos desses espaços que eu ocupei, às vezes eu era o único negro, né? E espaços que de vez em quando eu ando, por conta que a política, que, digamos assim, certa ascensão social me deu, às vezes eu sou o único negro, minha família é a única família negra em alguns espaços. E aí? Né? A discriminação existe, e aí tem exemplos mais diversos, né? De artistas, né? De figuras com renome nacional, até com poder econômico destacado, que diz, olha, não é bem isso não, né? A gente começa a ocupar determinados espaços, quando as pessoas olham e dizem, rapaz, esse cara não deve estar aqui, esse cara é daqui mesmo, como é que você conseguiu comprar esse apartamento? Como é que você está aqui? O que é isso? Você... Portanto, não é dessa forma. A gente, como eu repito... Havia uma propaganda até, inclusive, eu acho que da Saman Fiat, da Saman, né? Em rede nacional, que mexia um pouco com isso. Eram sempre negros dirigindo veículos e, propositadamente, as pessoas querendo... Duvidando. Comprou como, né? Tem relatos mais diversos aí, que negros utilizando carros assim de luxo e que a polícia para, né, duvidando que o carro seja disso. Portanto, é isso, né? Voltando ao começo da nossa fala. Para imprimir essa coisa abjeta que era a escravidão no Brasil, precisou desqualificar a humanidade do negro, desqualificar o negro no que há de mais, né, de mais essencial, e nós somos herdeiros dessa desqualificação até o dia de hoje. Infelizmente nós somos. É só ouvir as coisas do dia a dia, né? Meus queridos amigos lá na Câmara, e aí repito, né? Não é com uma ação deliberada de discriminação. Às vezes, alguém falou isso e não sei quem foi denegrido. Aí eu digo, olha... Eu brinco com eles, eu digo, olha, eu sou denegrido de pai e mãe. Denegrido é tornar negro. Eu sou negro de pai e mãe, portanto, né, às vezes há o dia negro da sua história, né, lista negra. A lista negra, tá, essa coisa toda. Portanto, as coisinhas do que é de mais miúdo ali, né, do mais subrepetício, as coisas, né, mais afrontosas, existe a presença, infelizmente, nesse Brasil de discriminação racial, né, que é algo intolerável. A Marcela, lá de Lagarto, diz aqui, bom dia, o bolsonarismo até hoje não aceitou a derrota no voto. Tenho áudios de ouvintes aqui para interagir contigo também. O Cleiton Nunes diz aqui, quem assumiria seria o presidente da Câmara dos Deputados. O professor está tendenciando a pensar em errado o legítimo sucessor, haja vista que as eleições já haviam sido finalizadas. O Aragão do Bugio diz aqui, bom dia, Narciso, pergunta a Bittencourt se em 2026 será pré-candidato a deputado estadual. Se já tem nome para apoiar para o Senado da República. Um abraço, Aragão do Bugio. E tem mais áudios aqui para interagir contigo. Vamos lá, mandando um abraço aqui para minha amiga Rosali, que está acompanhando o nosso programa. Cheiro no coração. Uma semana passada, falando que quarta-feira que passou,
quarta-feira que passou seria o dia do semáforo já estar em fase de teste. E você passa lá, não tem nenhum semáforo nos postos novos. Então a gente pede agilidade nessa obra, nessa conclusão dessa obra. E principalmente aqui desse retorno na frente da Kia, aqui na frente desse posto de combustível. Que para quem mora aqui para dentro, por trás do mercantil, não espera a hora disso ser concluído, para que a gente possa ter um acesso melhor de retorno para quem vai voltar em direção ao Hospital João Alves, para quem vai para o Castelo Branco e mais alguns destinos. Muito obrigado, tenham um bom dia. Sempre pautando assuntos de extrema importância para todos nós da capital sergipana, e fiquei muito triste, professor, por Vossa Excelência não conseguir o terceiro mandato. Mas Deus sabe de todas as coisas, isso acontece, e quem perdeu, não tenho sombra de dúvida que foi a população, porque Vossa Excelência tenha feito um trabalho extraordinário, sempre defendendo todas as categorias, representou muito bem, e eu, como taxista há 39 anos aqui da capital, só tenho a te agradecer, porque quando te procurei sobre aquela situação que era um sonho antigo e uma necessidade da categoria de taxista, de ter uma picape como táxi, e Vossa Excelência tomou a frente, levou o assunto, intermediou com o prefeito Edivaldo Nogueira e foi assinado o decreto, e hoje os taxistas terão este benefício graças à sua interveniência. Bom dia, Narciso, bom dia a todos os ouvintes da FM Fan. Quero parabenizar o trabalho relevante que vem prestado até o fim do seu mandato, do Bittencourt, e eu quero agradecer e concordar com ele em gênero, em números e grau, pelas colocações dele, da armação covardia desses genocidas que queriam matar o presidente, o vice e o Alexandre Moraes. Não é que seja o Lula, fosse qualquer presidente que armasse uma arapuca desse tipo criminal, esses criminosos. Então, Bittencourt, parabéns pelas colocações suas, viu? Concordo em número, em gênero e grau. Nildo taxista. Um abraço. O Leone diz aqui, pergunta ao professor se o crescimento do racismo nos últimos anos tem a ver com a condução política. E para a gente finalizar, o professor de Emerson diz aqui, o vereador Bittencourt foi meu professor na universidade e é uma das minhas referências na educação. Realizou e realiza um dos mais destacados mandatos na Câmara de Aracaju. Sua qualificação e atuação política com certeza serão ampliadas em novas missões futuras. Receba meu abraço forte diretamente aqui do sertão pernambucano. Tá certo, muito obrigado. Vamos começar aí por Demos. Muito obrigado, Demos. Demos foi um querido aluno, foi presidente da Academia de Letras de Aracaju, cuja academia eu faço parte, e hoje é professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu fico muito feliz, Narciso, e ver alunos ocupando espaço tão importante. Para quem não sabe, Narciso também foi meu aluno lá na universidade. Em dois cursos, né? É verdade, curso de História e curso de Relações Públicas. Relações Públicas. Eu queria, me permita, Narciso, começar aí pela inocência da primeira fala que disse quem assumiria, porque legalmente seria o presidente da Câmara. Vem cá, assumiria em condições normais de temperatura e pressão. Né? A gente está falando de assassinar presidente, assassinar vice e assassinar ministro do Supremo. A gente está falando disso. Ah, se um presidente morreu, adoeceu, não sei... É isso, assume o presidente da Câmara até que as coisas, né? Todo o processo de reorganização institucional e eleitoral se estabeleça. Mas essa pessoa que eu prefiro julgar como inocente, né, acharia que após essa tragédia, né, assumiria o presidente da Câmara, o Lira, né? À época era o Lira já, né? Aí é muita inocência. O que foi que me perguntaram? Ela com relação à eleição, né? Aragão do Bugio me perguntou se eu seria candidato, candidato a estadual, você já tem candidato ao Senado. Ora, em Edivaldo Nogueira sendo candidato a senador, é natural que eu apoie, né? Apoie Edivaldo Nogueira, trabalhe em função disso. Com relação à candidatura a deputado estadual, eu não sei, Aragão. É uma coisa para avaliar ainda, deixa o mandato encerrar.
não dá para partir de uma aventura, é preciso que todo um conjunto de condições minimamente sejam colocadas para que a gente entre numa disputa, num processo eleitoral de fato disputando nesse sentido. Alguém falou também com relação ao semáforo aí na Avenida Tancredo Neves. Eu vou me colocar à disposição e vou questionar lá o Coronel Silvio, que trata aí dessa questão da SMTT. Alguém perguntou com relação à política e racismo. Olha, a política é o mais extraordinário instrumento para a gente tratar dos problemas da nossa sociedade. A política é a expressão de poder mais objetiva da nossa realidade e, naturalmente, também ela reflete na sua configuração digamos assim, políticos, o racismo, a discriminação, o preconceito do Brasil. Se não fosse isso, a grande maioria dos homens e mulheres que ocupam espaços nessa seara política seriam de negros e negras, porque a maioria da população brasileira é negros ou pardas, portanto ele não reflete isso. Por outro lado também, o conjunto de ações da grande maioria do político não tem cuidado disso com a devida atenção, tendo em vista a importância dessa pauta, repito, para todo cidadão e cidadã, mesmo os brancos, mesmo os que não são negros. Mas, por outro lado também, e paradoxalmente também, é um fértil campo para que homens e mulheres, para que todos nós possamos manifestar o descontentamento com qualquer forma de discriminação e preconceito. Né? Ali na Câmara de Vereadores, a maioria não é negra, mas eu sei que seria algo da ordem do absurdo alguém se manifestar em favor de qualquer proposição que fosse discriminatória, racista, preconceituosa nesse sentido. Óbvio, né, que há, às vezes, nuances ali de comportamentos que estrutural ou de pessoas que não compreenderam bem ainda a necessidade da importância dessa pauta, mas a política é, ao mesmo tempo, o instrumento que impulsiona as discriminações, mas é também, paradoxalmente, um instrumento que pode, se bem utilizado, agir de modo muito positivo, contrário a toda forma de preconceito. Professor, para a gente encerrar, a Magna Santana deixou uma pergunta aqui no grupo, ela quer saber de você, conhecendo a Emília, como é que você avalia que será a gestão dela? Olha, muito sinceramente, Narciso, eu torço para que seja feito o melhor em favor da população de Aracaju. A população de Aracaju não quer saber, né, da cor do gato, mas quer que o gato pegue rato. Né? Como diria lá o líder chinês lá na década de 60. Né? Portanto, é isso. A população quer que os problemas sejam resolvidos. Né? E a julgar pela fala da vereadora eleita, e aqui publicamente parabenizo pela eleição, ela vai fazer uma revolução na cidade de Aracaju, porque nada que foi feito até agora, segundo ela, e por isso ela foi eleita, teve valia, né? Tudo que foi feito até agora poderia ser feito bem melhor. Espero que ela cumpra, né, as promessas, seja coerente com o discurso que a fez, né, muito dignamente prefeita da cidade de Aracaju e faça, né, tudo melhor do que Edivaldo fez, né? É uma tarefa complexa, difícil, porque Edivaldo foi um grande prefeito da cidade de Aracaju. Edivaldo transformou a cidade que foi recebida aos frangalhos, com 540 milhões de reais para pagar no dia seguinte, nessa cidade que vai ter um orçamento agora de aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de reais. Né? Pelo que está sendo colocado aí, na lei de orçamento aqui, que será votado pelos vereadores. Torço para que seja positivo. Cumprirei o meu papel, né, que é de estar na oposição. Naturalmente, a vereadora eleita, prefeita, recolherá as pedras, né? Eu assumirei as pedras, né? E as telhas de vidro agora não são mais de minha responsabilidade, né, de amparar as pedras, né, nessa telha de vidro, né, de remendar aqui os cacos de qualquer telha de vidro. Portanto, ela sai da condição de alguém que tem as pedras nas mãos para cuidar das telhas de vidro que o status político que ela ocupará agora dá a responsabilidade a ela. Agora, muito sinceramente, desejo que aconteça o melhor em favor da população de Aracaju, porque sei que, por mais que seja melhor, toda a população sempre vai querer algo melhor ainda. É natural da vida humana e nós queremos sempre algo melhor. Portanto, eu desejo sim, acho que é uma responsabilidade muito grande fazer uma gestão
superior ao que o prefeito Edvaldo fez ao longo desses 8 anos. Bittencourt, obrigado pela participação, espaço sempre aberto aqui no nosso programa. Ok, eu que agradeço, um abraço, saúde e paz, parabéns pelo trabalho de Narciso e toda a sua equipe, meu querido. Muito obrigado pela possibilidade de estar aqui.